Minha mãe, ela bebia tanto que chegou um momento que ela não mais, a pinga, né? Era a pinga, ela não tomava outra bebida, né? A pinga não fazia mais efeito, né? Ela tomava o álcool 70 graus, só para você ter uma noção, né? Nos últimos estágios ali de bebida da minha mãe. Ela agredia vocês? Não, ela não, minha mãe minha mãe sempre foi muito brava, né? Ela agredia não por causa da bebida, ela batia porque era o costume da época, né? Aham. Na nossa época, o filho era criado, né, apanhando, né? Então era normal isso para nós, mas não era em função Quando ela estava da bebida. possuída, ela não... Não, para nós não, né? Ela ficava demoniada, entrava embaixo de cama, enfim, fazia todo um processo que assustava a gente, né? Mas ela não nos agredia, possessa não, né? Nunca aconteceu isso, né? Até que um dia... Seu pai bebia também? Não, Não? não, meu pai desenvolveu o vício de bebida depois, mas antes não, né? Já por causa da minha mãe, né? Então meu pai saía para trabalhar e na época tinha umas garrafinhas de Coca-Cola e eu e meu irmão mais velho, a gente vivia o tempo todo na mercearia, antigamente tinha mercearia, né? A gente ia para a mercearia para poder buscar pinga para ela. E ela não comprava a garrafa de pinga, é interessante isso, para ela não beber. Então ela mandava comprar as garrafinhas pequenas. Mas a gente ia 3, 4 vezes no dia na mercearia buscar, porque antigamente vendia fracionado, né? Se eu quisesse um copinho só, levasse, vendia muito fracionado. E aí a gente ia o dia inteiro buscando pinga para ela e tal, aquela coisa toda, né? E meu pai falava pra gente, olha, eu vou sair, mas se tua mãe pedir para comprar pinga, não vai, né? Só que se não fosse, era pior, né? Ela mandava, a gente tinha que ir, não tinha o que fazer, né? Mas daí meu pai visitou todo quanto é centro espírita aí, atrás da solução do problema. Uma certa ocasião, mudou uma senhora perto da nossa casa, chamada Inês. E a irmã Inês, ela foi lá em casa conversar com a minha mãe não convertida ainda, e falou para ela, falou assim, dona Vilani, vamos para a igreja, né? Jesus pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, né? Aí ela usou essa expressão, né? Isso é muito forte, muito interessante, ela usou essa expressão para a irmã Inês. Falou assim, dona Inês, eu só entro numa igreja evangélica se for amarrada. Católica, devota, né? Aquela coisa toda, né? Tinha uma outra irmã que era na parte de cima, morava em casa, em Apucarana, isso, e Dona Maria, né? Hoje já falecida, ela falava assim, a Dona Maria veio conversar com a minha mãe falava assim, olha, Dona Maria, eu gosto muito da senhora, né? Porque na época, nós estamos falando isso há 45, 48 anos atrás, quase 50 anos atrás, né? Eu tenho 56 anos, né? Eu tinha 5, 6 anos na ocasião, né? Estamos falando de 50 anos atrás, né? Não é uma história recente. Sim. E aí ela falava assim, não, a Dona Maria veio conversar, falou assim, você pode falar sobre qualquer coisa comigo, mas não mexe com a minha santinha, né? Que era Aparecida, sempre foi devota, né? E quando a irmã Inês chega e fala para ela, fala, só vai entrar numa igreja se for amarrado. Apucarana, os terrenos são muito declinados, são muito, né? Tem aquelas subidas do terreno. E a nossa casa não era diferente. Ela era bem no alto, né? E tinha uma rampa para poder chegar até a casa. Isso eu me lembro como fosse de hoje. Quando minha mãe endemoniava, tinha uma madrinha nossa que a gente corria para a casa dela. Sempre é assim, a gente corria para a casa dela. E aí esse dia especificamente, chovendo, né? Minha mãe endemoniou e a minha madrinha não estava na casa dela. Então nós precisamos, nós éramos em 3 na ocasião, a gente precisou, com medo, né, ficar dentro do quarto. Né? Mas eu me lembro como fosse de hoje, que minha mãe saiu perto da garagem, ela escorregou e ela saiu rolando, endemoniada. E foi parar lá embaixo, tudo chovendo, nossa, foi um negócio terrível. E aí a gente ficou na parte de cima da casa olhando o que estava acontecendo lá embaixo. Entendeu? E aí quando de repente lá, um monte de homem para segurar ela, não conseguia segurar, né? Os vizinhos todos vieram, foi um negócio assim de doido, né? Foi a última vez que eu vi minha mãe endemoniada. Essa foi a última vez, depois eu nunca mais vi ela endemoniada. Deixa uma dúvida nossa, pastor, que às vezes o pessoal tem essa dúvida. Muda o tom de voz? Muda o tom de voz, muda a força, porque daí não é mais a pessoa, né? Aí já é o demônio que está na vida dela. E a função do demônio é destruir, né? Totalmente destruir.
Então muda tom de voz, ela muda a personalidade, ela muda um bocado de coisa, né? No caso de nós como criança não, mas no caso do meu pai, é agressiva, né? Ia para cima do meu pai, né? Eu não me lembro dela vindo em cima de nós endemoniada, nunca vi. Mas em cima do meu pai várias vezes. E vocês corriam para evitar? Nós corríamos por causa de medo, né? Mas não, criança. Eu tinha 5 anos na ocasião, 5, 6 anos. Minha irmã, depois de mim, deveria ter uns 6. Meu irmão mais velho deveria ter uns 7, 8 anos, né? Mais ou menos. Era tudo, né? Criança, tudo criança. E aí, de repente, nesse dia específico, os homens chegaram e tal, aquela coisa toda para poder tentar segurar ela e não conseguia. Aí a irmã Inês veio e chegou para meu pai e falou assim: seu Aparecido, vamos levar ela na igreja. Tem o missionário Giovanni Braga, que hoje é falecido, inclusive, foi o pastor que fez meu casamento depois. Tem o missionário Giovanni Braga, que ele está com uma tenda. Na época tinha muita abertura de igreja através de tenda, né? Hoje já quase não se tem isso. Vamos levar ela na igreja e tal, e tal, e tal. Daí meu pai pegou e falou assim: mas, dona Inês, como que a gente, olha, dá uma olhadinha como que ela está aqui. E os homens tudo em cima dela, porque senão ela, né? E ela quebrava muita coisa dentro de casa, enfim, essa coisa da violência, né? Uhum. E aí, na frente da nossa casa tinha um vizinho, que na época o Jeep, né, esse Jeep que é, né, de frente reta, era o Jeep de 4 portas, e ele era taxista com esse Jeep. Aí ele chegou e falou para o meu pai, falou: seu Aparecido, eu levo, né, se o senhor quiser eu levo, não tem problema nenhum, né? Aí meu pai pegou e falou: mas como que nós vamos levar ela? Olha, ela não vai parar dentro do carro. Aí alguém falou assim: seu Aparecido, eu tenho corda. Daí meu pai olhou assustado assim, né? Porque, como assim, né? Vamos amarrar ela, né? E aí o pai falou: não tem outro jeito, vamos amarrar. Amarraram minha mãe. Já tinha levado em tudo que é lugar, levar na igreja evangélica. Amarraram minha mãe, toda amarrada, colocaram dentro do Jeep 4 portas e levaram para a igreja, né? E aquilo que minha mãe tinha falado para a dona Inês lá atrás, que eu só entro dentro de uma igreja amarrada, ela entrou dentro de uma igreja evangélica a primeira vez, amarrada. Que igreja que era? Cristo Jesus. Igreja de Cristo Jesus, lá em Apucarana.